Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a este nosso canal Sagrada Palavra. Meditamos mais uma vez o Evangelho domingo, estamos no 33º domingo do tempo comum. Eu sou o Padre João Batista, convido a você a se inscrever aqui neste nosso canal. Nesse dia nós contemplamos o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 32. Estamos no discurso escatológico de Jesus do Evangelho de Marcos, que domina praticamente o capítulo 13 todo deste Evangelho de Marcos. O que é o discurso escatológico? É o discurso sobre o fim. O Senhor dá orientações a seus discípulos a respeito do fim. Como era bastante comum no primeiro século da nossa era, da era cristã, em Israel, entre os judeus, circulava as pregações muito em tom apocalíptico. Então é um discurso apocalíptico. Nós sabemos que discursos apocalípticos eles são tomados por metáforas, por símbolos, por imagens, que nós então não devemos tomar ao pé da letra, senão nós podemos correr o risco de cair no erro. Então era assim muito comum, né? Nós vemos vários escritos apócrifos, cristãos e até judaicos, com essa mentalidade apocalíptica e que refletia, claro, nos escritos, né? No Novo Testamento nós temos vários textos apocalípticos, um livro inteiro com tom, com linguagem de literatura apocalíptica, que nós chamamos Apocalipse de São João. Os evangelhos, especialmente os sinóticos, têm também discursos apocalípticos. No Evangelho de São Mateus, capítulo 24 e 25 de Mateus, o Evangelho de Mateus é um discurso escatológico com literatura, com imagens, metáforas, todas apocalípticas. O Evangelho de Lucas, ali pelo capítulo 21, 22, se não me engano, nós temos também o discurso escatológico de Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 13. E nos diz assim o Evangelho que vamos proclamar neste 33º domingo comum, que é o último domingo praticamente do tempo comum, porque no próximo domingo nós vamos celebrar o 34º domingo, mas é a festa, a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Nos diz assim o Evangelho então. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Então, nessa primeira parte, depois da grande tribulação, depois do grande sofrimento, diz Jesus, o sol vai se escurecer. Olha a imagem. A lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. É uma forma de dizer, para mostrar o evento extraordinário que será a volta de Jesus. Depois da grande tribulação, quer dizer, depois da história, depois que os cristãos tiverem sofrido e aqueles que forem fiéis contemplarão o seu Senhor vindo em glória e serão salvos. Então vereis o Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão que Jesus usa no Evangelho, e somente Jesus usa para dizer de si mesmo. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Vamos nos perguntar, quem são esses eleitos de Deus? Se Jesus está falando, provavelmente
aqueles que praticaram o bem, aqueles que praticaram a justiça, que viveram a verdade, mas acima de tudo os que foram discípulos de Jesus, foram fiéis a Jesus, esperaram por Jesus. Desculpa o barulhinho da moto passando aí fora, mas não tem problema, continuemos. Aqueles que foram fiéis a Jesus, discípulos fiéis de Jesus, aqueles que proclamaram o Evangelho com a palavra, mas também com a vida, que buscaram se santificar, mesmo vivendo os contratempos da história, as dificuldades do tempo presente, mesmo tendo que nadar contra a correnteza, porque quem é de Jesus, certamente, quem é de fato de Jesus, certamente vai sofrer tribulações, porque o mundo vai para uma direção e o cristão deve ir por outra. Enquanto o mundo prega sucesso, vaidades, o cristão apresenta-se como humilde, como alguém que serve sem querer aparecer. Continuando o texto do Evangelho. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficarem verdes e as folhas começarem a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Parece contradizer o texto, não é? Porque Jesus diz, aprendei da figueira, a parábola da figueira. Quando os ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está perto. Assim também, quando vocês virem acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Olha, nós temos os sinais dos tempos, mas nós não podemos ter certeza. Nós não temos, aliás, certeza, porque o próprio Jesus afirma que aquele dia e aquela hora, quando ele vai voltar, retornar, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É aqui que nós devemos nos prender, não ficar especulando, como muitos ficam por aí especulando, dia, hora, momentos, isso é o fim do mundo. Essas catástrofes todas que estão acontecendo por aí afora, não são sinais do tempo? São sim. São sinais de que a humanidade está caminhando na contramão do Evangelho. Não preserva o planeta, não preserva a vida humana. É enchente, onde não deveria estar acontecendo enchente. É calor cada vez mais forte por toda a parte da Terra. Frio cada vez mais intenso. Uma confusão climática. E muitos negam essa mudança climática. Nós estamos vendo isso acontecendo, essas tragédias todas. Mas também guerras, tanta morte, violência, fome, um desencontro entre os seres humanos, uma confusão, um desamor. Isso tudo são sinais do tempo, mas são sinais para a nossa conversão. Sabendo que as palavras de Jesus nunca passarão, que isso tudo vai passar. Todas essas confusões, todas essas tragédias, sejam tragédias naturais ou tragédias naturais provocadas, ou tragédias da natureza provocadas pela mão humana, que modificam o clima com a exploração da terra, a exploração desregrada, sem medida, achando que a terra é fonte inesgotável de recursos, e não é, que a terra não preserva a terra. Isso tudo vai passar. Mas a palavra de Jesus é eterna, porque o próprio Jesus é eterno e ele é a palavra de Deus. E nós devemos esperar a sua volta, mas esperar como quem crê, como quem espera o seu amor, o seu melhor amigo, o seu Redentor, o seu Salvador. Uma espera vigilante, vigilante no sentido de praticar o bem, de cuidar do planeta, de cuidar da própria vida, mas de cuidar da vida dos irmãos também. Não cuidar no sentido de ficar fuxicando a vida alheia, mas cuidado com o próximo, especialmente com aquele que sofre nas amarguras da vida, na enfermidade, na pobreza, na fome, na doença.
ter mais amor ao próximo, mais consciência de que nós também fazemos parte desse grande planeta, que nós devemos preservar a vida, todas as formas de vida, mas especialmente a vida humana. A vida humana. E o Senhor voltará, o Senhor retornará. O Cristo, que nós proclamamos Rei, e de fato Ele é Rei, voltará e voltará glorioso. E reunirá os eleitos de Deus, aqueles que foram fiéis a essa palavra que não passa, essa palavra eterna de Jesus. Mas nós não sabemos quando. Então a nossa atitude deve ser uma atitude vigilante. O caminho do discípulo de Cristo se caracteriza por essa espera vigilante, mas uma espera ativa, na ação. A espera esperançosa, usando a redundância, uma espera esperançosa, discreta, mas atenta. E sempre discernindo, eu estou praticando bem, vivendo bem, o meu coração, um coração cheio de amor, de caridade, de misericórdia, sentimentos bons, ou ainda meu coração está cheio de rancor, de ódio, de desejos maus. Pensemos nessas coisas, esperemos o Senhor, Ele voltará. Isso não é uma brincadeira, não é uma historinha, é uma verdade de fé. O Senhor há de vir. Donde há de vir? Julgar os vivos e os mortos. Esperar a sua vinda pela oração e pela prática da justiça, pela prática da caridade, participando da comunidade, se envolvendo na vida da comunidade, até que o Senhor venha e nos leve definitivamente para junto de si, para que sejamos felizes e felizes eternamente. Peço a você a sua inscrição aqui neste canal, se você gosta de ouvir essas nossas reflexões, compartilhar com seus amigos, dá um like aí, mas não deve fazer tudo isso, pelo menos um like ou a sua inscrição, isso ajuda o canal a crescer, a se expandir, para que também outros, quem sabe, possam também entrar nessa estrada conosco e ouvir sempre e sempre a palavra do Santo Evangelho. Um bom domingo a todos, uma boa semana abençoada a todos, que Deus os abençoe hoje e sempre, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos, um grande abraço.